quase 4 anos atrás que, como um Centro Nacional Ufológico, decidimos lidar com o problema ufológico, especialmente do ponto de visão de sequestros ou sequestros em Itália. Nunca se amou ocupando o assunto. Parecia que não havia casos para examinar isso tudo. Isso fenômeno afetou apenas o Zéu, a Inglaterra e talvez algum outro país, mas 4 anos atrás nos conhecemos aqui também com alguns casos. Queríamos verificar se os norte-americanos haviam dito a verdade. Começamos a usar técnicas aplicado por eles como hipnose e stories Morris. Como dissemos, agora você vai relaxar cada vez mais profundamente, rapidamente, rápido. Deixe seu corpo relaxar profundamente. As gemas de os dedos dos dedos dos dedos dos dedos. Bateu os joelhos, os destaques hips de turn que entrega as bonecas, os braços do pescoço, cabeça. Deixa seu corpo relaxar profundamente mais e mais. Vamos voltar no tempo até que isso experiência. Agora você está em condições para falar sobre escrever suas sensações. Parece descer rapidamente. Música. Aterrissou ao lado do limite mais distante do Forest. Foi um show incrível, mas nós não acreditamos nisso. E olhando para cima, mas mesmo com o objeto parou ainda aterrissando e parecia que havia algo como as partículas que caíram do céu. Eles eram semelhantes para pequenos flocos de neve, mas eles não pareciam reais. Podiam ser vistos deles hoje. Então nos aproximamos, Roger, e eles ouviram apontar algo para nós. Começamos a parecer um não formigamento muito intenso, mas em todo o corpo. Vamos assustar no começo. Encontramos um anão. Ele usava um uniforme, um tipo de traje espacial como visto na televisão. O capacete e terno eram brancos. O capacete, eu tinha algo na frente dele, parecia mais ou menos uma pessoa. Em alguns momentos, você retornará ao estado. A experiência normal já passou. Agora você está aqui novamente no tempo presente. Você se sente bem. Se quiser, você pode contar mentalmente para 5, 1, 2, 3. Você está retornando ao estado normal. Você se sente bem. 4. Não acorde nada até 5. Você se sente bem. 5. Como você está bem? Como você se sente agora que se lembrou? Tudo isso é real. No dia seguinte, ele se lembrava do que aconteceu. Você pode acordar com o impulso do suicídio de se jogar para um point. Filtrar esta experiência através de hipnose. Como descobrir uma panela. Muito pressão devagar. Como você pode enfrentar essa experiência com 8 anos? Muitas pessoas aterrorizam o que eu sei se esconde após o vácuo temporal, mas em geral é descoberto que eles foram experiências positivas com seres benevolentes. O problema é superar o medo inicial para o desconhecido. O medo do que eu sei. Você pode descobrir e tomar consciência de isso para o bem da saúde mental de si mesmo. Eu até recentemente pensei que a experiência foi limitada. Na verdade, cerca de 3/4 tempo em que algo aconteceu. Isso é o que se sabe como falta de tempo. Não se lembra do que aconteceu e conseguir preencher esses orifícios entrando em hipnose regressiva, que no meu caso Dr. Morettini realizou. O professor de Malanga Corrado, que é difícil. Explique o que realmente acontece. Existem muitas hipóteses o que pode ser dito sobre esses casos. Reconhecemos especialistas no campo psicológico e psicoterapêutico que, como nossos colaboradores, têm ajuda a resolver, talvez não 100%, mas em 80%. Alguns desses casos devem então ser perguntados se os norte-americanos estavam certos ou estavam errados. Bem, na minha opinião, bem lá é uma fenomenologia que alguns seres podem ser descritos assim. Vivo deste planeta é dizer, alguns de nós somos sequestrados por seres alienígenas que vêm de outro lugar. Não nós sabemos onde, mas com certeza fora do planeta Terra. Sim. Estamos sujeitos a exames cruéis para operações cirúrgicas. Não sabem ainda por que a razão misteriosa que podemos realizar todas as perguntas que vamos querer, mas sabemos que o fenômeno é real. As cicatrizes que se apresentam no corpo, alguns sequestrados e testemunhos colaterais, impressões digitais em o solo, as memórias dessas pessoas, eles mostram que o fenômeno é real e que existe. Eu vou te dizer o que eu disse a um paciente meu. Eu disse a ele que minha principal responsabilidade eu sou um médico psiquiatra. Você passou por uma experiência traumática que me faz medo do seu saúde física e mental e eu quero que você encontre bem. Devemos escolher entre filosofar sobre o significado de tudo o que aconteceu ou transformá-lo em pesquisa científica,
Mas tudo isso é secundário, depende se você tem ou precisa contar o que você aconteceu ou se você preferir salvar tudo em uma gaveta e comece a viver de novo. E eu acredito que medo e terror eles dependem muito da perda de controle, como que é visto uma combinação desses dois elementos juntamente com uma reação de raiva, mas nem sempre precisa ser assim. É possível que neste tipo de experiência pode intervir um fator de vontade dentro do elemento de controle. Eu acho que o medo e o terror podem ser superados. Eu concordo com a peça Ryoha em que é um tipo muito especial de experiência. Na minha opinião, as pessoas que tiveram experiências de esta aula agora devem viajar um estranho sinuoso e estrada escura no final do qual o medo não existe mais. Eu não sei nada sobre sucção estranha e caminhos escuros, mas eu sei que o medo é medo e terror são terror. Não, eu acho que há marcas especiais em boas letras vermelhas para quem eles foram vítimas de um sequestro por parte dos seres alienígenas. Temem e terror em qualquer nível pode ser tratado e eliminado como psiquiatra. Um dos problemas que devo levar em consideração seriamente tem sido se eu estivesse analisando uma doença psiquiátrica reconhecível ou algo totalmente novo. Eu tentei enfrentar o assunto de uma maneira. Isso poderia aplicar mais ortodoxo princípios de diagnóstico psiquiátrico. Primeiro de tudo, levou em consideração o psicose ou loucura comum. Só essas pessoas não são loucas. As pessoas com quem eu trabalhei são mais intensamente normais em todos os aspectos. Eles têm boas relações com outras pessoas. Eles conseguem estabelecer contatos positivos com as pessoas. Seu senso de realidade é muito desenvolvido e mostra uma emoção apropriada em relação ao que eles estão contando. Não há nada neles que possa ser considerado psicopatológico. É uma história que não suporta. Eu analisei cuidadosamente a imagem de as possibilidades aplicáveis aos fenômenos de sequestros. Eu confrontei as categorias psicológico e psiquiátrico que eu conheço e eu não encontrei mais do que um distúrbio mental pós-reumático, algo normal no fundamento para uma pessoa que teve uma experiência tão estranha para o mundo. Ele faz sentido. Deve existir um evento real na base da sua reação como confirmação dos fatos. Além os testes psicológicos realizados por Owen Parnell no YouTube por Elizabeth Slater em Nova York. E os testes que eu realizei com a ajuda de médicos e psicólogos, eles ofereceram todos eles resultados idênticos. É dizer que essas pessoas eles sofrem uma síndrome leve ou moderada pós-traumático. Eles passaram por um momento ruim. Eles estão no limite do típico exaustão ou colapso de quem sofreu uma experiência traumática. Um colapso causado apenas por isso experiência e não por um distúrbio do personalidade. Não é um problema psiquiátrico fora do contexto traumático. Durante mais de 2 anos que trabalhei junto com psicólogos e assistentes sociais no estudo de sujeitos sequestrados, é difícil obter sua colaboração e convencê-los de que eles passam por testes psicológicos. Eles se sentem tratados como porquinhos da Índia. Que o estudo é compreensível. Feito em uma amostra de 20 pessoas, nós fizemos um progresso importante para encontrar elementos cruciais, como o fato que algumas dessas pessoas eles tinham distúrbios psíquicos notável a ponto de considerar conveniente seu tratamento psiquiátrico. Cerca de 50% dos sujeitos envolvidos em experiências de sequestro praticamente análogos são afetados, admitindo que são pessoas normais, como mas da China apontou. Verificou traços que alguns eles são normais, mas uma fração significativa não são. Portanto, considero isso em um estudo deve ser levado em consideração. Declara no mecanismo de busca. Eles são episódios tão misteriosos e assim estranhos que queremos explicar a todos costa para enquadrá-los em uma estrutura lógica da realidade e experiência, mas não há provas, não há teorias neste ponto que pode derivar da minha experiência diagnóstico clínico psiquiátrico de referências mitológicas do folclore da história. Essas explicações podem servir em referindo-se ao passado, quando havia pessoas que pensaram que haviam sido sequestrados por fadas ou regras. Foram fenômenos aparentemente semelhantes, mas sem o componente realista presente em sequestros. Eu ainda acho que é sobre um grande mistério que poderia ter um significado importante, mas para aquele eu não tenho explicação. Como esses seres ficam confusos, nossas ideias criam em nosso cérebro lacunas temporárias cheias de memórias erradas. É algo que descobrimos com precisão. Este caso de Gênova, devo dizer que tivemos sorte. Como em todas as coisas, sempre é necessário que Valério descreve exatamente o que está acontecendo com você e por que isso
isso está acontecendo comigo, me diga de lembranças da minha vida, cheirar lugares, tudo que as pessoas, espaços e eu pergunto por que esses seres que falam com vozes de homens e mulheres todos juntos, eles me dizem para te dar estabilidade, resposta mental estranha, o que você quer, diga e o que realmente acontece, porque em um certo momento esta série de visões de sons de evidência fades é como se eu não tivesse uma caixa com todas as memórias contraditórias de Valério, e Valério construiriam um conjunto de memórias de suas experiências de momentos vividos realmente, mas completamente perdido em tempo. Ele conhece um amigo hoje, eles o veem em um carro que eu tinha 10 anos atrás em um lugar que ele viu com outros amigos e em outra situação, ou seja, construa uma memória falsa, mas feito com peças e vozes reais que as vozes dos homens falam e as mulheres juntas dizem que isso serve para dele estabilidade, dizendo que não queremos deixar um vácuo temporário, damos uma memória alternativa e depois eles dizem que não se preocupa mais, que fazemos tudo para o seu bem. Esta frase recorrente em todos os abduzidos que temos estudado até agora na Itália. A música, os fenômenos de sequestro são interessantes porque muitos testemunhos oferecidos por pessoas lúcidas sem crédito conhecida dignificada mesmo nos menores detalhes. Em outras palavras, o fenômeno não é um caneca de fantasias, mas algo real. Um bom ponto de partida para a pesquisa é obtida se testemunhos são verificáveis, se, por exemplo, certos aspectos do fenômeno é constantemente repetido em diferentes partes do mundo. O relatório enriquece e pode prosseguir para análise de físico e vários testemunhos para enfrentar dados. O fenômeno dos sequestros por parte de OVNIs em seu mais rigoroso aceitação está em contas sumárias recente. Entre os primeiros casos classificados e fatos públicos são contados pelo Giles em 1961, mas também há um precedente datado em 1957 e poucos casos mais. Essa data de volta aos anos 50 começou para falar seriamente do assunto apenas metade dos anos 70 para duas razões essenciais. Primeiro, porque assim que esta notícia muitas pessoas foram divulgadas. Aproveite, porque é possível que essas experiências foram vividas em realidade por pessoas incapazes de comunique-se a outras pessoas que não eles podiam até entender o que o mistério definitivamente aconteceu. Eu os bloqueei psicologicamente no final, quando objetos afetados foram capazes de enfrentar sua experiência com o dos outros e descobrir que não estavam sozinhos. As paredes caíram e eles decidiram falar porque dizem, mas as principais equipes e eu também acreditamos que que esses sequestros são produzidos para a duração das gerações, ou seja, afetar para o grande avô ou avô para a criança, para o neonato. Isso sugere que autores de tais abduções são conduzindo estudos genéticos como que realizamos em coelhos, animais de laboratório. Isto é, na minha opinião, você tem que contemplar o fenômeno deste ângulo e considere os testes físicos de os sequestros, por exemplo, os efeitos tão chamados garantia em alguns assuntos, eles aparecem imediatamente danos superficiais, como irritação de olhos imediatamente depois sequestro ou cicatrizes bastante evidentes. Na verdade, encontramos dois tipos cicatrizes diferentes, uma linha como em concha com um bisturi e outra circular quase na forma de colher de chá para extrair um extrato seu compact. Estes são sinais bastante comuns que eles sempre são encontrados no mesmo áreas corporais e suponha para as pessoas no mesmo desconforto. Sim, se os sequestros são reais e as pessoas são examinadas no caminho, eles descrevem isso, pode ser admitido que eles são sinais em seu corpo com certas cicatrizes. O sequestrado descreve os instrumentos usados, incisões feitas para tomar amostras de pele, etc. E de fato alguns os sujeitos têm pequenas cicatrizes. Pergunta é qual é a causa e qual efeito que é a memória ou cicatriz. Bem, as cicatrizes continuam sendo um mistério inexplicável até após sessões de hipnose. Eles me contaram sobre os casos em que os sequestradores lembram-se sob hipnose foram manipulados em uma área em comum como a dobra do joelho. Então você olha e descobre que tem uma cicatriz justa e um pequeno sinal circular. Eles discutiram muito sobre evidências físicas, como cicatrizes e outro tipo de sinais no corpo. Pessoalmente, isso não me impressiona, especialmente esse tipo de coisa, porque seres humanos sem exceção eles vivem em caixas de vidro que todos temos pequenas cicatrizes no corpo e não acidentes são necessariamente lembrados. Insignificante que, no entanto, pode deixar cicatrizes que essas evidências não são consistentes porque os implantes dizem respeito ao coisa é muito diferente,
Estamos estudando objetos que foram encontrados no corpo de sequestrado, objetos que não tinham que estar lá. Eu vi sua natureza não está clara, não são campanilas ou transmissores, não emitem sons ou ondas especiais, não é dizer faça as coisas que seriam esperadas de um implante extraterrestre, mas em diferentes aspectos eles são realmente incomum. Eles parecem possuir muitos elementos orgânicos em última análise. Não pode ser excluído que esses objetos não vêm do Terra. O fato é que eles não devem estar onde eles são dados. Uma possível hipótese é que, chamado alienígenas, os implantes conseguem monitorar certas pessoas da mesma maneira que marcamos para os animais para localizar, mas talvez eles possam voltar e localize nada essa pessoa, além de quem sabe em alguns casos que eles se referem testes físicos vinculados à experiência, carros de estações fantasmas e implantes. A verdade é que estamos sozinhos. Princípio da pesquisa e que a documentação a esse respeito é escassa. Não há patologia em vigor comprovado em gestações fantasma e não é possível confiar em numerosos testemunhos, não importa quão sincero que eles são. Os dados obtidos são 80% análogos para aqueles descobertos pelo professor John Mack, por exemplo, e referido por Roupão ou Reis ou por Streiber em seus livros. Esses meninos são esses homens, mulheres com quem conseguimos em contato, e aqueles que pensam que tiveram problemas de abdução, eles costumam apresentar alguns implantes, alguns cicatrizes, evidências físicas. A existência não pode ser negada de um ponto de vista hipnótico. Essas pessoas, lembre-se, sob hipnose regressiva, que essas coisas foram feitas a eles. Esses implantes os fizeram exames médicos, por exemplo. É repetido em todos eles a memória de uma pequena sonda que é introduzido por essas entidades estrangeiros no assunto sequestrado para através do buraco nasal certo, através de um tipo de bisturi, vamos chamá-lo de laser. Mesmo que não saibamos como dizem que o evento acaba se encaixando exatamente em uma área da hipófise no crânio do assunto e é perfeitamente visível através tomografia de ressonância magnética nuclear craniano ou muitas vezes através de placa parietal simples. Nós nos acostumamos ao tipo dos EUAs cinzas que respondem a entenda a descrição fornecido por Varnish Bettigil e por Willie Extra e veja muitos dos casos seguido por Bedolphkins. Refere-se a isso tipo de entidade gacile com cabeça e olhos muito grandes. Este é o mais comum. O que nos surpreende com isso a tipologia americana constante, ao contraste com a Grã-Bretanha, onde muitos casos de sequestro estão relacionados a praticamente criaturas humanas de aparência nórdica. Essas criaturas foram frequentemente descritas com barbas longas e roupas onduladas do tipo nórdico. Parece nada para o pequeno cinza. O fato é que eles se comportam muito. Pessoas de sequestro semelhantes as levam para embarcar e envia-os para seus testes médicos. Em alguns casos, esses cavalheiros cuidadosamente vestidos parecem colaborar com indivíduos de uma terceira corrida alien que ainda não se parece. Cinza da América do Norte parece igualmente estúpido e desagradável, em particular da América Latina. Nos alcançaram referências de sequestro perpetradas por seres aparentemente obtusos. Em suma, temos vários níveis de cultura alienígenas. A principal objeção ao fenômeno OVNI é que objetos não podem ser reais porque, quando os sequestrados descrevem seus ocupantes, são feitos em termos humanoides. Olhos da cabeça enfrentam mais ou menos como nós, troncos, os apêndices com braços e eu te amo touch pernas humanoides. Mesmo quando não parecemos, eles são muito reconhecíveis. As entidades tinham uma estatura de ao redor do metro e meio, era magro, cabeça delicada em sintonia com o corpo também delicado. Algumas roupas usavam roupas escuro, talvez macacos, um tipo de proteção térmica da nossa atmosfera. O rosto estava tão bem escondido pelo terno no jogo da vida. Alguns fatores tendem a desaparecer enquanto outros eles duram. Depois de 4 bilhões anos de experimentação pela mãe natureza, descobrimos qual é o projeto que tende a suportar seu características previam de cabeça todos os terminais sensoriais nas proximidades do cérebro. Uma opinião para a comida que está ligado a um tubo longo onde a comida é processada e se torna um composto fluido líquido tem sendo bombeado não funciona para osmose, portanto, deve haver um sistema circulatório ramificado.
bem como um bomba que pode ser governada por ser deve também tem um certo número de membros da manipulação e manuseio e o outro tipo de entidade é o tipo mais comum em que você pensa em geral ao falar sobre sequestros de OVNIs um corpo cinza esbranquiçado da pele opaca estrada aproximada muito fina de 1,20 m de cabeça grande e imensos olhos hipnóticos a forma humanoide provavelmente obedece para um desenvolvimento lógico em escala planetária e não parece acidental para outro ninguém espera apertar a mão de um ser de outro mundo em um primeiro reunião e a declaração segundo a qual os fenômenos de OVNI devem ser rejeitados para a priori ao falar sobre extraterrestres porque os seres têm a forma humanoide é ditada absurdo para ignorância entre os contatados involuntários. Havia vários sujeitos para aqueles que inicialmente não muita atenção foi dada devido a entre em contato com exageros como Adamski e Supro eram pessoas que eles argumentaram que receberam mensagens médiums de unévolos externos essas mensagens vieram até eles através escrita automática de vozes mentais visões sonhos e outras manifestações análogo mais tarde nos anos 70 variedade de contato aumentado embora sem despertar interesse finalmente Leo Spring o psicólogo de a Universidade de Wyoming estava interessada para essas pessoas e queria conhecê-las enviou diretamente a evidência psicológica para definir o que o tipo de assuntos que pensavam que tinham experiências de contato em 1980. Sprinkle começou a se organizar conferências anuais em OVNIs reunir e trocar ocasião de ideias entre contatados desde então. Os relacionamentos têm aumentou portanto, não apenas Leo Sprinten desempenhou um papel determinante para essas pessoas, mas as ajudaram a sobreviver fornecendo a eles um tribune a partir do qual poder falar eu acho que é importante aceitar um sequestro pelo que é em diferentes convenções sobre eu conheci muitas pessoas que rejeitou a ideia de sequestrar ainda apresentando as características peculiares disso essas pessoas eles colaboram, mas negam a evidência deve e admita que eles precisam de ajuda eles só podem vir se aceitarem a realidade dos fatos no final, deixamos essas pessoas sem uma resposta real eles não podem ser informados de que ele não voltará a acontecer que tudo acabou até admitir a possibilidade de que isso acontece com seus filhos em suma, só podemos dar-lhes ruins notícias de tudo o que pode ser feito é ajudá-los a melhorar sua vida diária algo que tentamos fazer com o nosso assembleias de apoio em que sublinhamos a importância de desfrutar da unidade mas o que eu sempre recomendo é evitar se possível ser pego pela experiência, pois pode ser assim cair na situação epilética que deixa o tempo passar esperando por próximo ataque e enquanto isso a vida escapa se obtivéssemos mais sucesso no momento de bloquear o fenômeno ou dar respostas todos nós seríamos mais felizes enquanto isso, é como trabalhar com alguém que tem uma ferida aberta e sangra a perda de sangue constante e isso não mostra sinais de parar.